Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz de Deus. Mais um dia, né? Glória a Deus. Mais uma semana que se inicia. Mais um mês, né? Que se inicia. Glória a Deus. Que a gente venha, né? Viver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus com cada um de nós. Que o Senhor venha se compadecer, né, de nós, que Ele venha ser, né, a nossa proteção, que Ele venha ser a direção das nossas vidas, para tudo aquilo, né, que a gente precisa da parte de Deus. Mais uma semana se inicia, que seja uma semana assim cheia da graça de Deus, da novidade do Senhor, para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Estou com a Bíblia aberta aqui em Efésios 4, onde a palavra do Senhor diz assim: E sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em nós que opera. Esse gloreia na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Jesus é bom. O poder de Deus, né? Ele opera em nós, né? Deus é poderoso para operar em nossas vidas, em tudo aquilo que a gente busca nele, né? Se a gente crê nesse poder, a gente é curado. Se a gente crê nesse poder, né, a gente vai ser salvo. Se a gente crê no poder de Deus, a gente vê o cuidado dele em nós, com nós. Então ele assim, ele é aquele que tudo aquilo que a gente pede a ele, né? Ele, se for da vontade dele, ele nos concede. O Senhor, ele sonda os nossos pensamentos, sonda o nosso coração. Ele sabe do que o nosso pensamento, né, pensa, o que o nosso coração almeja. Então, assim, o poder dele opera em nós. Se a gente buscar, né, a face do Senhor, buscar essa presença, esse poder, né, tudo aquilo que a gente busca nele, a gente vai ver da parte dele. E aqui ele diz, né, que ele faz aquilo que pedimos, aquilo que pensamos, segundo o poder dele, né, que opera em nós. Se a gente deixar o poder de Deus operar em nós, né, tudo aquilo que a gente ora perante a ele acontece. A gente tem que ter fé em Deus quando a gente vai para ele, pedir algo a ele, agradecer algo da parte dele, falar uma situação com ele, porque é o poder dele, ele que diz, não sou eu que falo, mas é ele que fala para mim e para você, que o poder dele opera em nós. Então, se a gente deixar este poder, né, de Deus em nossas vidas, operar em nós, tudo aquilo que a gente busca da parte dele, a gente vê, né, o operar dele nas nossas vidas. Hoje em dia, as pessoas, muitas vezes, ela não recebe o milagre da parte de Deus, ela não vê nada acontecer da parte de Deus, porque ela pede, mas ela não crê. Ela serve um Deus, mas ela se acomoda naquilo que ela está passando, né? Muitas vezes ela está passando por uma luta, mas ela não quer ir buscar. Ela quer receber o milagre da parte de Deus, mas não quer ter o sacrifício, né? De buscar, de orar, de pedir a Deus, de ter essa vida constante com o Senhor. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida com Deus. A gente, para a gente obter, né, os milagres da parte de Deus, para receber uma cura, a gente tem que crer primeiramente, tem que ter fé nele, né? E não tem que deixar, né, as coisas chegar a uma proporção que a gente, quando olhar, não vê que não tem mais jeito. A gente, quando vê um problema acontecendo em nossas vidas, quando vê uma situação vindo que não provém de Deus, a gente tem que ir até a ele, a gente tem que orar, né, em busca daquilo que a gente quer. A gente tem que se esforçar perante a Deus. Ainda assim que ele tem poder, ainda assim que ele sabe de tudo aquilo que a gente passa, de tudo aquilo que a gente precisa, a gente tem que buscar a ele, tem que buscar a face dele. Muitas vezes a pessoa ela quer que a porta se abra, mas ela não quer orar, né? Em prol daquilo. Ela não quer abrir um jejum, não quer fazer um sacrifício perante a Deus. Ela quer receber um milagre,
mas ela não quer se sacrificar, né? Não quer ter o sacrifício, não quer ter o trabalho de orar, de descer as madrugadas, de buscar a Deus. Aí quando não vê as coisas acontecendo, né? Ela vai reclamar, porque Deus não dá, porque Deus não fez, que Deus me esqueceu, que Deus me abandonou, e não é por aí. A gente, para viver os milagres de Deus, o operar de Deus, a gente tem que ter uma busca, né, constante, todos os dias com Deus. Nada vem pra gente de mão beijada da parte de Deus. Porque Deus, ele quer ver de nós a nossa fé nele, o nosso esforço, né? Se você perseverar naquilo que você quer com Deus, você vai conseguir. Mas você tem que perseverar. Você está enfermo, você quer uma cura, mas não está buscando da parte de Deus essa cura, você está determinando a cura, você está querendo viver esse milagre de Deus, mas você está buscando, o que é que você está fazendo para que Deus venha operar em você este milagre, para que Deus venha operar em você uma cura? O que é que você está fazendo perante a Deus? Você é daquele servo que busca, que ora, ou é daquele servo que só quer que Deus faça um milagre, mas não quer orar, não quer se humilhar perante a ele? E aqui a palavra de Deus diz, né, que, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Então o Senhor, ele sonda os nossos pensamentos. Ele sabe, né, quando a gente está pensando algo, que a gente quer algo, mas mesmo ele sabendo do meu pensamento, do seu, daquilo que a gente quer, a gente tem que ir até a ele, né? A gente é que tem que mostrar para ele a nossa fé nele, porque Deus, a gente não é pai de Deus, a gente é filho. Então a gente tem que ir até a ele. Se a gente precisa de algo, a gente tem que ir até ele. Ele está lá à disposição para nós, né? Para nos ajudar, para nos socorrer. Mas basta a gente ir até a ele. Hoje as pessoas, elas são, muitas vezes elas não recebem uma cura porque elas não querem ir até a Deus. Elas têm um pensamento de falar: Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que eu passo. Que seja o tempo dele. Na hora que ele quiser, ele faz. Realmente, tudo é no tempo dele e na hora dele. Mas até que seja o tempo e a hora dele, você tem que buscar. Você tem que clamar a ele. Você tem que ter uma vida com ele, né? Porque a gente, com a vida com Deus, a gente só ganha as coisas de Deus quando a gente está ali, nos caminhos corretamente com ele, andando na obediência, né? Servindo a ele de verdade. Quantos servos de Deus que está aí, né, meus irmãos, enfermos, já tem um tempo e a gente não vê a cura acontecer, né? Será que está andando na verdade com Deus? Será que está na obediência? Será que não recebeu a cura ainda? Porque o que é que está fazendo para Deus? Como é que está a vida dela ou dele com Deus para que ainda não aconteceu? Se às vezes você ora tanto, né, pedindo a Deus uma porta aberta, mas será que você, quando Deus abre essa porta, você é fiel a Deus? Será que você obedece quando ele abre aquela porta, que você está naquele trabalho, que ele abriu a porta para você? Você é grato por aquilo que ele fez? Você é grato pela porta que ele abriu? Você continua na obediência com ele? Porque muitas vezes a gente fala que é grato, que tem fé, até Deus, enquanto Deus não faz. Mas quando Deus faz aquilo, que aquilo acontece nas nossas vidas, muitas vezes a gente vai começando a deixar, né, as coisas de Deus de lado. Vai esquecendo uma coisa aqui, deixando outra ali, e quando a gente vai ver, a gente já esqueceu, né, de fazer as coisas para Deus. Então, muitas vezes, as coisas demoram para acontecer. Às vezes o servo de Deus, ele está enfermo, ou ele só vive enfermo, e aí a gente pergunta: oh meu Deus, por que eu só ando doente? Meu Deus, por que é uma luta? Meu Deus, por que a minha vida é assim? Mas você tem que se corrigir, olhar para você e ver, né, aonde é que você está errando, aonde é que você está acertando, como é que está a tua vida com Deus, como é que você está vivendo com Deus, está na obediência, está obedecendo a palavra, está agradando a Deus, tudo isso também, porque quando ele diz, né, ora aquele que pedimos,
aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, aquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós, né? Então, assim, não tem como a gente viver uma vida com Deus, né? Deus mora dentro de nós, Deus opera em nossas vidas, Deus faz parte das nossas vidas, somos servos do Senhor e a gente permanecer na mesma situação. Aí você tem que ver se tem alguma coisa de errado. O que é que você está fazendo, né? Como uma serva de Deus. Tem servo de Deus aí, meu irmão, que pela misericórdia é peleja atrás da outra e as coisas não cessam. E a gente olha, meu Deus, será que está na obediência mesmo? A primeira coisa que a gente olha e pensa é essa pergunta. Tem servo de Deus ali que não sai daquilo ali. É na mesma situaçãozinha. Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Continua, né, no mesmo lugar. Não prospera. Um só vive doente, só vive enfermo. E diz que está com a vida com Deus. A gente que tem uma vida com Deus, passamos por tudo isso, mas Deus não deixa ficar muito tempo aquelas coisas em nós. Deus não deixa muito tempo as portas se fechada. Deus não deixa por muito tempo uma enfermidade. Deus não deixa por muito tempo um levante na vida do servo. Deus não deixa as coisas na vida do verdadeiro servo dele. Ele não deixa por muito tempo a gente passando por aquilo. Chega uma hora que ele cessa, chega uma hora que ele abre a porta, chega uma hora que ele entra com cura, chega uma hora que ele entra com libertação. E aí, muitas vezes você diz que está servindo a Deus e continua enfermo, continua doente, continua sentindo isso e aquilo, mas se aí tua vida com Deus, como é que está? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua busca com Ele? Se Ele já falou algo para você, você botou em prática? Você tem feito o que Deus te falou para fazer? Você está andando na caminhada com Deus corretamente? Porque a obediência, a desobediência também leva muito para essas coisas, né? Quando você não vive uma vida com Deus de obediência, você sofre mesmo. Você sofre, porque enquanto a gente está na desobediência, Deus permite muitas coisas acontecerem sim nas nossas vidas. Mas quando a gente obedece, né? Quando a gente está nos caminhos do Senhor, verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Ele, obedecendo a palavra, Deus não deixa você muito tempo passar por esta situação. Então a gente tem que muito se corrigir como servo de Deus. Quando a gente vê que a gente está errando, que a gente não está obedecendo a palavra, não está vivendo uma vida com Deus como deveria viver, a gente tem que parar, né? E ver o que é que a gente tem que mudar, o que é que a gente tem que consertar em nós, se endireitar, né? Porque a vida do servo de Deus, claro que todos nós passamos por luta, passamos por situações sim. Todo servo de Deus passa, mas tem coisas na vida do servo de Deus que Deus não deixa por muito tempo. Ele cessa. Aí muitas vezes você fica se perguntando, meu Deus, mas por que há tanto tempo eu estou vivendo isso? Meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que eu ainda estou com esta enfermidade? Aí você tem que se corrigir. Você tem que ver aonde é que você está errando. No que é que você está errando. Porque muitas vezes Deus já falou para você qual é o erro, por onde você está andando, o que é que você está fazendo. E você não está dando ouvido o que Deus está te falando. E aí você continua no mesmo erro, com a mesma situação. E a situação não cessa. Mas quando você se corrigir e ver que você tem que andar nos caminhos do Senhor corretamente, viver na obediência com Deus, as coisas mudam, né? Muda para você, pode ter certeza que muda, porque este Deus poderoso do jeito que Ele é, o poder dele opera em nós, né? Ele dá a gente muito mais daquilo que a gente pede do que aquilo que a gente pensa. Ele opera em nós, o poder dele opera em nós. Para a gente ficar o tempo todo com a mesma coisa, isso não existe.
Então a gente tem que rever porque a gente ainda está passando por muitas coisas e Deus ainda não cessou. Temos que chegar perante a Deus, né? Se a gente estiver fazendo algo de errado, se não estiver dando ouvido à palavra de Deus, se não estiver obedecendo a palavra do Senhor, né? A gente tem que voltar, né, para Deus e pedir perdão, pedir para Ele que nos mostre, nos ensina, né, o que fazer, como andar, porque tem muitos servos de Deus aí, meus irmãos, desobediente, que Deus fala, Deus está falando e continua no erro, continua na desobediência, e por isso que as coisas também permanecem na vida do servo. Então seja obediente ao Senhor, seja obediente à palavra de Deus. Quando Deus falar com você está errado, não faça, se endireite, se conserte, porque Ele cuida de você, Ele tem zelo por você. E Ele quer fazer na sua vida muito além daquilo que você pede, daquilo que você pensa, porque o poder dele opera em você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mais uma palavra da parte de Deus para vocês. Glória a Deus por isso. Que o Senhor continue falando ao teu coração. E você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, você que ainda não se decidiu se converter ao Senhor, que acha que você tendo fé, acha que você falando com Deus, você acha que você já está salva? Não. Você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. É se convertendo de novo diante de Deus, entregando a sua vida nas mãos dele e sendo uma nova criatura. Não adianta você falar que ama alguém, não adianta você falar que não guarda mágoa de ninguém, não adianta você dizer que não faz mal a ninguém, que você ajuda alguém, que você quer o bem de alguém, mas se você não se converter ao Senhor, se você não morrer para o mundo e nascer para Cristo, nada adianta isso que você está fazendo, porque o Senhor conhece muito bem as suas atitudes, os seus erros, os seus acertos. Então, para você ser uma nova criatura, você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Ter uma vida nova com Jesus. Deixar esta vida velha para trás e seguir uma vida nova com o Senhor. Então, eu te convido hoje, você que não aceitou Jesus ainda, mesmo você sendo uma pessoa boa, mesmo você não tendo vício, mesmo você dizendo que ajuda o próximo, mesmo você dizendo que não tem ódio de ninguém, mesmo você falando que não faz mal a ninguém, mas para Jesus só serve se você morrer para o mundo e nascer para Cristo. Aí sim você vai ser uma nova criatura. Muitas vezes você não quer fazer isso por atitude de alguém que você viu e ouviu, e você fica com aquilo na mente. Ah, mas é que é crente se comporta assim. Ah, tem tanto crente que faz coisas erradas. Não dê ouvido às mentiras, aquilo que você ouve dessas pessoas. Sirva a Deus, conheça a palavra, vá conhecer Jesus. Quando você conhecer Jesus, você não vai se importar com o que um fala, que o outro fala, de certo ou de errado. Porque a partir do momento que você conhecer a verdade de Deus, você vai se libertar. Você não vai precisar ficar ouvindo de alguém comentando, ouvindo de outro dizendo que é assim, que está errado, que está certo. Quando você viver a verdade de Deus, aí sim você vai entender que você está vivendo para Cristo, não para ser humano, nem não para outra pessoa. Muitas vezes, você não quer entregar a tua vida para Jesus, porque você às vezes tem uma mania, tem um vício, não quer se desleixar daquilo, você não quer desapegar daquilo, você ainda está apegado a coisas pequenas, achando que aquilo é bom para você. No dia que você entregar a tua vida para Jesus, Ele vai tirar todas essas vontades de você que lhe impede de conhecer a Deus. Quando você conhecer a Jesus, você vai ver quanto tempo você perdeu por causa de uma besteirinha. Já pensou? Aí a sua salvação, por causa de um vício, de uma mania sua, você vai perder a tua salvação?
Então conheça a palavra de Deus, conheça Jesus. Não adianta você pedir a Deus, botar a mão para o céu, falar com Ele, orar a Ele, dizer que Ele, porque não adianta. A vida com Deus não é isso, a vida com Deus não é assim. A vida com Deus é você se arrepender, a vida com Deus é você perdoar, se perdoar. A vida com Deus é você ter seu coração limpo, sem mágoa, sem rancor. A vida com Deus é você amar o próximo como a si mesmo, não ter mágoa nem ter ódio de ninguém. A vida com Deus é você ser uma nova criatura. Se você não é servo de Deus ainda, se você está afastado dos caminhos do Senhor, o tempo é agora, o tempo é esse. Aceita Jesus como teu Salvador, se converta a Ele, viva a verdade dEle, para que você venha ser salvo por Jesus. Amém? A palavra falou teu coração, glória a Deus. Que Jesus continue te abençoando. Fica com Deus.